A honra é uma alegria poder estar aqui compartilhando algumas reflexões sobre essa referência de comportamento, de atitude, de postura diante da vida que é Chico Xavier. Mas eu gostaria de começar com uma música, com um clipe, uma música de Plínio, que serve de sensibilização e de motivação para a gente começar. Vamos assistir. É o vídeo. Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu. O ser humano se sacrificou, se entregou, olhando o caminho, um fim um dia perceber. Entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água pano. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar o chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar a vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e feliz ser bom. Qualquer um pela certeza que a real beleza não escolhe. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e feliz ser bom. Qualquer um ter a certeza que a real grandeza não escolhe. Qualquer um. Qualquer um não tem a certeza que a real beleza não escolhe. Qualquer um. Qualquer um. Bom, Confúcio, nem todos serão ilustres, mas todos poderão ser bons. Ou seja, é acessível a qualquer um ter um coração disponível, estar aberto para a felicidade. O que é que faz um ser humano que escreveu mais de 450 livros e, por um momento, abstraia a questão da psicografia, que para uns pode não ser verdade, não importa. Tire a possibilidade da psicografia e considere uma pessoa que escreveu 450 livros.
Há quem diga que já vai mais de 500, porque ele deixou um legado, um material que está sendo publicado paulatinamente. Bom, não importa. O que conta aqui não é o número. Mas uma pessoa que escreveu mais de 450 livros e que não foram quaisquer livros, vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Uma pessoa que escreveu mais de 10 mil cartas psicografadas, ditas psicografadas, cartas consoladoras, cartas que salvaram vidas. Uma pessoa que, apesar de tudo isso, é capaz de renunciar e viver na simplicidade material. Quem conheceu Chico de perto pôde conferir a escolha que ele fez de uma vida material simples. Era um datilógrafo apenas, do Ministério da Agricultura. E viveu daquele salário de datilógrafo a vida inteira. Todos os direitos autorais. Todos, sem exceção. Doados para projetos sociais, obras de caridade, iniciativas editoriais, porque a sua missão, dentre tantas coisas, foi consolar corações, apontar caminhos, mas, sobretudo, exemplificar a felicidade através de um coração disponível. Nem todos serão ilustres, como disse Plínio Oliveira aí na música, mas seguramente todos podem abrir o coração para uma vida diferente. Talvez Chico tenha entendido aquela frase: se você acha que se ganhar muito dinheiro será feliz, é porque você nunca ganhou muito dinheiro. Na maior pesquisa atual sobre felicidade, feita pelo professor Tal Ben-Shahar, da cadeira de felicidade de Harvard, hoje, o custo de felicidade de Harvard é o mais disputado daquela universidade. Há 5 anos, o professor Tal Ben-Shahar iniciou o projeto de felicidade lá e pouquíssimos alunos se interessaram. Hoje, o custo de felicidade de Harvard, para que você consiga fazer a cadeira de felicidade, você espera 3 anos numa fila. Tem mais de 1.500 alunos. E é hoje o curso mais disputado, e o professor Tal Ben-Shahar fez uma pesquisa profunda sobre felicidade, estudou 3 anos, ou melhor, 3.000 anos de cultura, de civilização, de 200 culturas diferentes. Descobriu que nem toda pessoa rica é feliz. Nem toda pessoa que tem saúde é feliz. Nem toda pessoa que é jovem é feliz. Nem toda pessoa que tem fama é feliz. Mas descobriu 2 traços comuns a todas as pessoas felizes. 1, relacionamentos saudáveis e duradouros. 2, propósito de vida. Firme propósito de vida. O exemplo que Chico Xavier traz para a gente é o exemplo da espiritualidade. E quando eu sugiro que abstraiamos o lado espírita, é porque o lado espírita trata de religião, trata de convicção, trata de escolha, trata daquilo que lhe compraz. Para um, o espiritismo é a resposta, para outros, o catolicismo é melhor, ou o protestantismo, ou o budismo, ou o que for. Para outro, a religião não responde, é agnóstico ou ateu, e está tudo bem. É uma questão de preferência, de escolha. Agora, acima da preferência religiosa, está a espiritualidade. Porque enquanto a religião é criação humana, a espiritualidade é criação divina.
Ou se você quiser substituir a palavra divina, não tem problema. É criação da vida, ou criação da natureza. Espiritualidade está acima. Espiritualidade tem a ver com o propósito de vida. O que faz os seus olhos brilharem? O que faz você vibrar quando está realizando? Eu costumo dizer que meu propósito é cantar. Pode até não gostarem, mas eu gosto de cantar. E eu canto. Canto todo dia, porque é meu propósito. Quando eu estou cantando, por mim, eu não pararia. Por mim, eu nunca mais pararia de cantar, porque é o momento em que eu sou feliz. Claro que eu já entendi a vida e sei que felicidade é um instante entre dois sofrimentos. Que a gente é surpreendido pelos problemas da vida. Quem não os tem? Cada um na sua área, cada um no seu tipo de problema, cada um dentro de sua realidade, de seu contexto, mas todo mundo sofre. E é por isso que aquele instante de felicidade é um momento precioso do qual a gente não pode abrir mão. Não abra mão de seu propósito de vida. O outro propósito de vida que eu tenho é psicoterapia, é fazer terapia, é ajudar as pessoas a se entenderem melhor, a se encontrarem. Terapia, eu costumo dizer que não é quem tem problema que faz terapia. Faz terapia quem quer resolver os problemas. Porque o processo terapêutico é um processo de autoconhecimento, de mergulho para dentro. Você só consegue se cuidar se você se conhecer. Claro. E a terapia, ela é um processo de autoconhecimento. Então, é outro propósito. Eu me sinto muito feliz. E aí, todo dia eu faço terapia. Todo dia eu faço aquilo que me deixa feliz. Eu sei que, às vezes, as contingências da vida, as necessidades e o contexto no qual fomos colocados pela vida, nos leva a fazer coisas que até nem gostaríamos de estar fazendo. É a pessoa que, por necessidade, tem que trabalhar numa coisa que não ama, mas precisa. Afinal, a gente está por aqui, e por aqui tem que ter dinheiro para dar conta das demandas, né? Pagar boleto e etc. Então, a pessoa termina tendo que fazer o que não ama. Mas, por que não reservar um tempo para fazer aquilo que lhe compraz, aquilo que lhe deixa feliz? Isso é propósito, isso é espiritualidade. Um operador da Bolsa Financeira, por exemplo, pode ter mais espiritualidade do que um sacerdote, desde que ele ame o que faz. Fazer o que ama é o que dá sentido à sua vida, é o que dá razão. E vocês sabem, sobretudo agora no surgimento da pandemia para cá, há uma avalanche, né? Uma pleiade de pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade. O Brasil é um dos campeões em depressão e transtorno de ansiedade. Tudo isso se desenvolve em cima de uma coisa chamada vazio existencial. E o vazio existencial, como o próprio nome já diz, é a falta de sentido na vida, falta de propósito. De repente você olha para um lado, olha para o outro e não encontra mais razão, não encontra mais sentido. Todo mundo aqui conhece alguém que está passando por isso. Em toda a família tem pelo menos uma pessoa que está passando por isso. Claro que quando a gente fala de depressão, a gente não fala de tristeza, a gente fala de patologia, fala de doença. Transtorno é doença, não é. Depressão não é falta de atitude, falta de Deus, falta de fé, falta de reza, falta de. Não. Depressão é patologia e precisa ser tratada como. Mas o fato é que, quando a gente encontra uma referência como Chico Xavier, de espiritualidade, uma pessoa que já entendeu que as coisas boas da vida não são coisas. Que as coisas boas da vida estão naquilo que você já possui, que já é acessível, você pode abrir o coração para levar uma vida diferente, viver no mundo normalmente como todo mundo, mas valorizar aquilo que não tem preço. Tem valor, mas não tem preço.
Aquilo que você não pode precificar. Aí sim, o foco é esse. Embora a gente esteja dentro de um contexto material. Espiritualidade. É como se fosse uma garrafa de um vinho maravilhoso. A espiritualidade é o vinho. O rótulo é a religião. Por isso que religião é uma coisa muito pessoal. E não tem religião melhor que a outra. Não tem. Eu sou espírita porque eu acho que o espiritismo me atende às necessidades, às expectativas, às dúvidas, os meus questionamentos. Direito meu ser espírita. Mas até aí tudo bem. O problema é quando eu acho que o espiritismo é melhor do que qualquer outra religião. Quando você considera a sua religião melhor que a religião dos outros, você já deixa de praticar a sua. E, na verdade, religião não é na hora do sermão, não é na hora da palestra, não é na hora do culto. Religião é quando o culto acaba e você sai. Aí começa a religião. Porque tem a ver com prática, tem a ver com atitude, né? Não tem a ver com crença. Eu conheço muita gente que acredita em Deus, mas não tem fé em Deus. Porque crença é uma coisa, fé é outra. Fé é certeza. Você pode ser ateu e ser uma pessoa de fé. Pode ser religioso. Viver todo dia dentro da igreja. Mas na hora do aperto, quando aperta, aí a fé vai embora. Fé não é você achar que Deus vai fazer o que você quer. Fé é quando você tem certeza de que Deus vai fazer o que for preciso, o que for necessário para você. Não necessariamente você quer, mas você precisa. Substitua a palavra Deus por vida. Dá no mesmo. Então não é como você quer, é como a vida quer. Uma pessoa como Chico Xavier devolve à vida aquilo que recebeu, devolve através da prática, não é do discurso. Até porque Chico nem era muito de discurso. A única vez que ele se propôs a participar de um evento de âmbito nacional, uma coisa assim, para divulgar o espiritismo, foi o Pinga Fogo, o conhecido Pinga Fogo da TV Tupi, na década de 70, me parece que foi 71 e 72, que foi até hoje o programa mais assistido, percentualmente falando, da história da televisão. Na época, 70% de audiência. Ninguém consegue mais, há muitas décadas, ninguém consegue mais 70%. Quando muito, chega-se a 40%. O Jornal Nacional chega a 40%. É uma coisa espetacular. O poder de penetração, né, de outros programas, mas nem perto dos 70% do Pinga Fogo na época da TV Tupi, quando Chico Xavier estava programado para ser entrevistado por uma hora e meia, e o programa foi até mais de 4 horas, porque a audiência não baixava. E aí a ordem foi continua, porque o cara é demais. Tem Pinga Fogo no YouTube, você pode assistir. Ou seja, é uma pessoa que devolve a vida através de atitude. Olha, amor, caridade, fraternidade, solidariedade, disciplina, altruísmo e essas coisas todas, esperança, gratidão, essa coisa toda que a gente ouve falar, só existe mesmo, só ganha vida quando colocada em prática. Não tem a ver com discurso, não tem a ver com pregação, com sermão, nem com palestra. Tem a ver com atitude. Né? Eu costumo dizer que a espiritualidade está em alta no mercado externo. Todo mundo hoje fala de espiritualidade. Já notou? Se abrir o Instagram, é aula, é curso, é tudo, é muita coisa. Mas no mercado interno está embaixo. O mercado interno é aqui, ó, é aqui dentro. Porque a gente vive numa sociedade predominantemente religiosa e, ao mesmo tempo, extremamente egoísta. Uma coisa que não combina com a outra. Não combina. O egocentrismo de pensar só em si e não lembrar que tem outro do seu lado que precisa de sua ajuda, até dentro de casa. Não precisa nem sair de casa. Dentro de casa tem alguém que está precisando de você.
Chico Xavier devolve à vida aquilo que é de sua própria essência. A espiritualidade na atitude, a fé, que representa a certeza, porque fé é assim, você sabe que a vida tem dois aspectos. Um, que é aquele lado que você não pode mudar. Não tem uma parte da vida que não adianta você querer mudar, porque você não vai mudar, vai ser como é, e a vida não está nem aí para você, e será assim sempre. Ponto. Mas tem outra parte da vida que depende de suas escolhas, depende de suas atitudes. Essa coisa de destino é um negócio muito relativo, né? O destino está na mão de cada um, a partir daquilo que você faz todo dia. Ou seja, a fé é a certeza de que eu preciso aceitar o que não posso mudar e preciso me adequar àquilo que está em minhas mãos construir. E aí eu sigo. Em relação àquilo que eu não posso fazer nada, eu relaxo, aceito e entendo. Isso é fé. Paulo de Tarso dizia que fé é a posse antecipada do que se necessita. Olha só. Fé é a posse antecipada do que se necessita. Isso é uma pérola, né? Aí a gente vai para a gratidão e para a esperança. O que é gratidão? Tem gente que confunde. Pensa que gratidão é você parar e dizer, meu Deus, muito obrigado por tudo. Eu agradeço por tudo que tem. Isso não é gratidão, isso é oração. Outro acha que gratidão é você ser educado. Muito obrigado, agradecer a todo mundo. Se alguém lhe faz um favor, você faz questão de agradecer. Isso é educação, não é gratidão. Gratidão é atitude, é prática, é maneira de ver a vida. É quando você devolve à vida a alegria de viver apesar dos pesares, porque você entende que a natureza trabalha permanentemente em seu favor. Tudo conspira em seu favor, mas é preciso que você faça a sua parte. É quando entra a esperança. A esperança é o quê? Eu me inspiro sempre, quando falo de esperança, em Paulo Freire, que sugeriu que esperança não pode vir do verbo esperar, mas do verbo esperançar. O verbo esperar é aquela pessoa que senta, cruza os braços e espera cair do céu. Esperançar é a pessoa que sabe que o céu tem a sua parte, né? Que a natureza faz a sua parte, mas precisa fazer por onde? Buscar. Precisa construir, precisa atuar, precisa decidir, precisa agir. Então, a esperança tem a ver com atividade, não com passividade. Então, a pessoa que tem esperança é a que trabalha por onde? É a que se esforça, é a que todo dia faz. Eu costumo falar do superpoder de você fazer 1% a cada dia. Quando você faz 1% todo dia, não precisa mais de 1%, não. No final do ano, você terá feito 365%. E vai fazer muita diferença. Qual é o segredo das pessoas bem-sucedidas? Todas, sem exceção. E quando eu falo bem-sucedido, é em todas as áreas: financeira, emocional, familiar, espiritual, em qualquer área. Bem-sucedido é a disciplina. Sem disciplina, você não chega. Não pense que é a motivação, porque tem dia que você está motivado, tem dia que você não está. Mas a disciplina você pode todo dia colocar na sua vida. Quando Chico Xavier começou a sua trajetória, e claro, eu não ia aqui aproveitar esses poucos minutos para falar da biografia de Chico Xavier, porque daqui a pouco vem Geraldinho, que até conviveu com Chico Xavier. Então não tem nem cabimento eu falar da vida de Chico Xavier, quando Geraldinho daqui a pouco vai falar para a gente aí alguma coisa importantíssima sobre ele. Então, quando a gente... Eu ia dizer o quê? Sim, disciplina. Aí Chico estava começando a trajetória dele, né? Ele ainda muito jovem, 20 anos, eu acredito, na época.
E aí ele perguntou a Emmanuel, que era o mentor espiritual dele, o espírito que o acompanhou a vida inteira, que o orientou, tal. E ele perguntou a Emmanuel se aquela tarefa daquela dimensão, daquele tamanho, era para ele mesmo, se ele tinha condições de fazer aquilo. Uma coisa tão grande, uma coisa de tanta responsabilidade. E a Emmanuel disse que sim, que ele estava preparado, mas que ele tivesse em mente 3 recomendações, 3 conselhos. E aí Chico naturalmente perguntou, qual é o primeiro, meu irmão? Disciplina. Respondeu o Espírito. E imediatamente Chico, ansioso, perguntou, e o segundo? E a segunda recomendação? E Emmanuel disse, a segunda é disciplina. E a terceira, já desconfiado, e Emmanuel repetiu, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. O que é disciplina? É você fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer. É você chegar a fazer o que odeia como se amasse. Isso é disciplina. É você fazer. E fazer todo dia. Tá assim de gente que começa e não termina as coisas. O nome disso é o quê? Autossabotagem. Pode ser autossabotagem. Tá assim de gente que procrastina. Ou seja, deixa para depois. Não, eu não estou preparado ainda. Não, ainda não chegou a hora. Não, eu estou me preparando. Não, eu ainda estou pensando. Não, eu ainda não estou. E a pessoa vai deixando para depois aquilo que é essencial, aquilo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Espiritualidade, fé, gratidão e esperança. Não é uma receita, porque cada um tem o seu caminho. O caminho de Chico Xavier é o caminho dele e só dele. Cada um tem o seu. Descubra o seu caminho. Ele já está dentro de você. Seja feliz. Quando eu abri, junto com um grande amigo, uma escola de felicidade, a Plena Pátia, estamos fazendo 5 anos agora, nós realizamos um ideal de vida, né? Um projeto de vida para a gente, a Plena Pátia, porque a gente traz a felicidade para a academia, para a ciência. Felicidade hoje não é mais apenas assunto de religião, de filosofia, de poesia, de arte. Felicidade hoje é ciência. Hoje a neurociência e a psicologia positiva são as bases conceituais e científicas para o trabalho do doutor Talben Xará. Mas aqui na Federal, a gente já tem uma cadeira de felicidade. Na UNB já tem uma cadeira de felicidade. Na USP também já tem uma cadeira de felicidade. Felicidade hoje, nas empresas, nas corporações de modo geral, e começa dentro da gente. E para terminar, a gente já entende hoje que felicidade não é só uma experiência individual, é também uma experiência coletiva. Por isso eu trouxe a música Qualquer Um aqui para vocês. É uma experiência coletiva. Foi o que Chico Xavier descobriu. Eu não posso ser feliz só. Eu preciso compartilhar a minha felicidade com os outros. Porque a neurociência descobriu, por exemplo, quando você presta um serviço desinteressado, quando você faz uma ação de serviço desinteressado, você recebe uma descarga de ocitocina no sangue. Ocitocina é conhecido como hormônio da felicidade. É o mesmo hormônio que a mulher libera na hora do parto. Por isso ela olha a criança, apaixona na hora, mesmo sentindo muita dor, porque ela recebe uma descarga de ocitocina. Aí a ciência descobriu que quando você presta um serviço desinteressado, você recebe uma descarga de ocitocina. Imagina quanta ocitocina Chico Xavier não liberava no corpo quando fazia o que fazia. Isso é felicidade. Mas a ciência foi mais adiante. Descobriu que quem recebe a ação desinteressada também recebe uma descarga de ocitocina. E foi mais além. A pessoa que assiste a cena de ação desinteressada também é beneficiada pela ocitocina. Por que é que a gente não trabalha a ocitocina da gente? Por que é que a gente não põe a ocitocina para fora? Porque a gente precisa do outro para ser feliz. Então, não é só uma experiência individual, é uma experiência coletiva. Para terminar,
Eu falei para vocês que eu canto todo dia, né? Aí vocês vão ter que me aguentar agora cantar uma música para terminar a minha parte, a minha fala, com muita gratidão a essa organização maravilhosa e que me acolhe aqui com tanto carinho. Muito obrigado. Eu vou cantar aqui uma canção que tem a ver com alguma coisa que a gente falou. Pode soltar, pode colocar aí. A vida é um rio. Vou tomar já já. A aguinha é bom. Mas quando a gente usa a voz, a gente trabalha com a voz, não pode tomar água gelada. Está gelada, né? Se tomar água gelada, a voz vai embora. Tem que tomar com a água, tem que a pessoa pode ficar aquecida. Pode subir. Vou aumentar o volume. A vida é um ainda não sabe, mas ainda temos esperança. Mas precisamos fazer e vamos fazer. A gente fala aqui. A vida é estamos no mesmo bar. Ainda não mas ainda temos de ser alcançar a sombra. Gratidão e oportunidade, viu? Uma alegria no coração que a gente começa o dia ouvindo tudo isso. E eu não falei no início, mas o Júnior é um psicoterapeuta, professor, dirigente da Casa Espírita CEAL, né? Centro Espírita André Luiz, que fica em Olinda, e daí por ter essa habilidade toda em apresentar isso para a gente. Pois bem, dando sequência à nossa apresentação, a gente vai receber agora o Geraldo Lemos Neto, que está em Belo Horizonte, e conviveu por muitos anos com Chico Xavier, e é hoje uma autoridade no tema, e aceitou o nosso convite com toda a presteza, assim como o Júnior também o fez. Então, vamos colocar na tela aqui, ver se ele já está aqui à disposição.
E o Geraldo Lemos, pessoal, ele é o dirigente da casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, né? É um médium, psicógrafo, escritor e palestrante do Espiritismo, além de editor da Vinha de Luz Editora. Ele já está disposto aí? Vamos só ver aqui, tá? Que agora é a conexão. O vídeo dele está fechado. O vídeo dele está fechado, mas ele escuta a gente. Eu estou ouvindo vocês. Ô, Geraldinho, está ouvindo? Pronto. Vamos ver se a sua imagem vem para cá. Ele está nos ouvindo. Já chegou para ali. Pronto. Agora. Geraldinho, prazer inenarrável recebê-lo aqui. E a casa é sua, por gentileza. Prazer é nosso. Vocês me ouvem bem? Sim, ouvindo bem. Tá bem. Então, muito bom dia. É uma honra muito grande participar com vocês dessa festividade aí na Sudene. Excelentíssimo senhor General Carlos Galindo, todos os nossos prezados irmãos e irmãs aqui presentes, que Jesus nos abençoe. Foi-nos pedida a palavra em nome da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo, que dirigimos, sobre a vida e o legado de Chico Xavier. Se você nos ouve, só um segundo. A gente teve um problema no contato aqui na hora que a gente soube mudar a câmera. Só um segundo, que está corrigindo. Pois não. Pronto, a imagem voltou aqui. Pode falar, Geraldinho. Vamos ver se a gente escuta agora bem. A imagem estabilizou. Estabilizou? Está tudo Pronto. certo? Agora sim. Pode falar. Então, tá. Então vamos ao tema, não é? Que é a vida e o legado de Chico Xavier, o protótipo do homem do futuro. Nós tivemos a alegria de conviver com esse homem diferente, esse homem extraordinário, por 21 anos, de 1981 em diante, até a sua desencarnação, por razões familiares. Nossa família materna é da cidade natal de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, e com ele desenvolvemos uma grande amizade a partir de 1981. E com ele eu pude aprender o significado do que é ser discípulo de nosso Mestre Senhor Jesus, aquele mestre capaz de nos ensinar a sabedoria e a capacidade de ação no amor aos nossos semelhantes. E o que é ser discípulo desse mestre, que é aprender com Jesus, como Chico Xavier aprendeu, reproduzindo na sua própria vida os exemplos imorredouros de fé e esperança, trabalho e ação no bem, convertendo-se ele próprio num verdadeiro apóstolo a propagar a ideia e o ideal do Cristo, que é o amor aos semelhantes. Com seus feitos e ensinos, Jesus atraía as multidões. Com seus exemplos de renúncia e amor aos semelhantes, Chico Xavier também atraía as multidões, que viam nele a revivescência dos ensinamentos do cristianismo primitivo. No Sermão da Montanha, Jesus deu a todos os discípulos uma preparação teórica de como deveriam entender, sentir e agir no cristianismo. E através de discípulos verdadeiros que se formaram e se tornaram apóstolos como Chico Xavier, Jesus continua semeando sua divina mensagem de verdade e amor à humanidade. Como fiel discípulo de Jesus Cristo,
Chico Xavier dedicou-se a espalhar a luz do Evangelho redivivo pela doutrina dos Espíritos, pela multiplicação das mensagens esclarecedoras que vertiam de mais alto por seu intermédio. Curava também os enfermos da alma pela renovação de sua fé alquebrada, demonstrando-lhes a realidade da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, consolando-lhes os sofrimentos e pensando-lhes as aflições. Pôde esclarecer, assim, a ignorantes e perturbados em todas as fases de sua vida, profícua vida de 92 anos de existência física, 75 anos dos quais dedicou-se integralmente à mediunidade com Jesus e o Espiritismo. Fez-nos lembrar a palavra de João Evangelista, constante do capítulo 15, versículo 15, em que Jesus afirmara: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Através da pena de Chico Xavier, seu espírito guia, Emmanuel, grafou no livro Opinião Espírita a seguinte mensagem: o Mestre e o Apóstolo. Luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. E eu diria aqui, com todo respeito, Chico Xavier, o nosso ensinador, não é? O nosso exemplificador. E prossegue Emmanuel: em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave, e aqui eu aduzo, e Chico Xavier a fechadura dessa chave. Allan Kardec havia inscrito em sua obra: fé inabalável só o é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E o Espiritismo é um desafio diante dos tempos atuais, conturbados da chamada transição planetária para a regeneração do mundo. No frontispício do Livro dos Espíritos, na parte chamada Prolegômenos, Allan Kardec consignou uma mensagem de diversos espíritos resumida: todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E o espírito de Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu: e depois, e levai a palavra divina, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Através de Chico Xavier, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, seu guia espiritual, Emmanuel, grafou: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. E o próprio Chico Xavier,
no inolvidável programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, em 2 ocasiões feito no ano de 1971, portanto, há 51 anos atrás, disse ao vivo, diante dos brasileiros, com a assistência do Espírito de Emmanuel, declaramos que o poder da ciência é infinito, porque a ciência está credenciada pela misericórdia, pela sabedoria de Deus, para entrar em relação com todos os setores do progresso humano. Falava Chico Xavier, naturalmente, lembrando-se da introdução do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde, na pele do codificador do Espiritismo, havia grafado: o estudo do Espiritismo é imenso, liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de se espantar que ele exija tempo e muito tempo para a sua realização? Lembramos o extraordinário livro psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de Humberto de Campos, o literato maranhense da Academia Brasileira de Letras, que, ao desencarnar, acessou na década de 30 os altos arquivos da espiritualidade maior, trazendo para a face da Terra um resumo histórico dos destinos gloriosos da nação brasileira. O livro chama-se Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Num de seus trechos, o próprio Mestre Jesus, conversando com o espírito de Eliú, disse-lhe: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. Dentro desta mesma perspectiva, o Espírito de Emmanuel escreveu por Chico Xavier, em 31 de março de 38, parte da mensagem que está no livro Deus Conosco. O plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros planos, tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que atravessais. Sim, a grande figura do Mestre deve ser tomada como paradigma pelos obreiros novos. E no dia 12 de janeiro de 49, é o mesmo Emmanuel quem vai escrever: a tarefa evangelizadora continua, a permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desculpe aí, estou com sinusite ainda. Desde que reconheçamos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução do programa. A bandeira da cruz prossegue e, em torno de nós, há um povo que tem fome do Salvador. E em 3 de agosto de 1949, é o mesmo Emmanuel quem vai escrever, também trecho do livro Deus Conosco: é preciso criar espírito para o gigante. E ele explica a tarefa dele com Chico Xavier. E denota também que o gigante é o Brasil, que naquela ocasião ainda estava adormecido diante dos elevados patrimônios morais e espirituais que detinha no concerto das outras nações, diante das quais seria chamado a desempenhar um papel relevante no futuro da humanidade em regeneração. O pesquisador e jornalista Fernando Worm,
da cidade de Guaíba, no sul do Rio, no Rio Grande do Sul, entrevistou por várias ocasiões Chico Xavier, transformando essas entrevistas em livros. Num deles, publicado pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, chamado A Ponte, ele conclui, depois de longas conversas com Chico Xavier, a obra do médium Chico Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual, cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi prometida pelo Cristo. Chico Xavier, assim, é não somente um fenômeno mediúnico extraordinário, talvez o maior fenômeno de conexão com os planos mais altos desde a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos. Através de suas mãos dadivosas e operosas, 540 livros já foram publicados de sua lavra mediúnica, psicográfica, psicofônica ou mesmo intuitiva. É, além disso, um fenômeno humano. Sua humildade era o traço característico de sua personalidade, a ponto de dizer: sinto-me como se fosse uma parede pobre, sobre a qual se pregasse um cartaz anunciando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O merecimento será da mensagem que atravessou 20 séculos e continua conosco, como sendo a nossa maior esperança. Oxalá possa eu, como parede arruinada, permanecer de pé por mais algum tempo para servir sempre a Jesus. Não resta dúvida que ele vivenciou na humildade e no sacrifício, na simplicidade e na fé, o apostolado cristão a que foi chamado, dedicando-se a ele por toda a sua vida. Nos 17 primeiros anos de sua existência, como católico romano, de família católica romana em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E a partir dos 17 anos de idade, até aos 49 em Pedro Leopoldo, e depois até aos 92 na cidade de Uberaba, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier transformou-se no maior fenômeno mediúnico e humano da história brasileira. Inúmeros foram os efeitos de sua mediunidade, efeitos intelectuais, como os livros por mim citados, 540 livros até hoje publicados, mas também efeitos físicos, como cura de pessoas, materialização de espíritos, fenômenos de rosas e de cheiros curativos que se produziam na sua presença, dos quais eu sou testemunha durante mais de 20 anos. Fenômenos de cura, pessoas que, na presença dele, passaram a desfrutar de uma saúde que não tinham. Peço licença para citar aqui um trecho sobre Chico Xavier, que é do professor Herculano Pires, que o chamou o protótipo do homem do futuro, chamando-o de homem psi, no qual o trecho ele diz: mas Chico Xavier não é somente um sensitivo psigama restrito a fenômenos subjetivos de percepção extrasensorial. Os fenômenos psicapa de efeitos físicos também se realizaram com ele de maneira espontânea e até mesmo no meio da multidão, tais como materializações, transporte de objetos,
transubstanciação, efeitos luminosos, efeitos inteligentes, impregnação fluídica, perceptível por todos, ideoplastia, voz direta e etc. O médium e amigo de Chico Xavier, e nosso também, que com ele trabalhou por 25 anos sucessivos, desde a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba ao Grupo Espírita da Prece, Carlos Bacelli, vai nos escrever com muita propriedade que a identidade entre a obra de Chico Xavier, o Evangelho de Jesus e a codificação de Allan Kardec é perfeita. O seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, publicado em 1º de junho de 1932, é, até mesmo por definição científica, do doutor em literatura Alexandre Caroli Rocha, da Unicamp, em São Paulo, no ano de 2012, uma reprodução na sua estrutura formal da obra O Livro dos Espíritos. E assim tivemos, através de Chico Xavier, obras fantásticas, extraordinariamente profundas, como os romances épicos de Emmanuel, como as séries evangélicas, de ensaios evangélicos começados pelo livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, em que se comenta, versículo a versículo do Novo Testamento, os ensaios doutrinários de Emmanuel, em que se comenta os princípios básicos da doutrina dos espíritos, o maior tratado sobre a vida espiritual, a mediunidade e a sobrevivência do espírito na vida além-túmulo, com as atividades da vida espiritual, também através do espírito do Dr. Carlos Chagas, cujo codinome escolhido foi de André Luiz, a partir do livro Nosso Lar, de 1943. Nós vamos ver, então, o testemunho de vários espíritos comuns que vieram consolar seus familiares em reuniões públicas, 3 vezes por semana, na cidade de Pedro Leopoldo, segundas, sextas e sábados, depois 2 vezes por semana na cidade de Uberaba, sextas e sábados, reuniões que duravam, às vezes, 12 horas consecutivas, em que Chico Xavier se dispunha a receber, a partir das 8 horas da noite, as mensagens consoladoras dos espíritos comuns que vinham consolar seus familiares e amigos que ainda estavam na vida física. Com isso, se demonstrou plenamente o mundo espírita e o mundo dos espíritos. A questão da reencarnação, da sobrevivência do espírito após a morte, da pluralidade das existências, as múltiplas reencarnações dos espíritos e também a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo através da sua influenciação, da mediunidade, da obsessão e da libertação espiritual, e também a pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso demonstrando o Espiritismo como um consolador prometido pelo Cristo. Lembrando aquela palavra de Jesus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É deste amor que estamos falando, minha gente. O amor que Chico Xavier demonstrou com a sua humildade, dizendo, por exemplo, que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Também a sua humildade nos legou essa frase: ah, mas quem sou eu, senão uma formiga das menores que anda pela terra cumprindo a sua obrigação, inserida no livro
Chico Xavier, 70 anos de mediunidade, de Carlos Bacelli. O jornalista Mauro Santayama, da Folha de São Paulo, em 11/7/1982, escreveu que Chico Xavier é o maior fenômeno humano da humanidade, comparável aos maiores da história. É possível até duvidar-se do espiritismo, mas é impossível duvidar-se de Francisco Cândido Xavier. A revista Época, em 11 de setembro de 2006, depois de ampla votação popular, deu a Chico Xavier, com mais de 780 mil votos dos brasileiros, o título de maior brasileiro da história. Através de diversas organizações sociais e políticas, Chico Xavier recebeu de mais de 100 cidades brasileiras o título de cidadão honorário e de mais de 5 estados brasileiros também o título de cidadão honorário. Em 1981, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Embora não tivesse ganhado o prêmio, perguntado a respeito, ele respondeu ao jornalista: meu irmão, eu não ganhei o Prêmio Nobel da Paz, mas eu fico com a paz do prêmio. E todos se riram da sua espontaneidade. Em 1991, no dia 21 de abril, na cidade de Belo Horizonte, depois na cidade de Ouro Preto, recebeu do então governador de Minas Gerais, Francilino Pereira, a Medalha da Inconfidência Mineira, o mais alto título honorífico do estado de Minas Gerais. Em novembro do ano 2000, foi eleito pelo jornal O Estado de Minas, depois de ampla votação popular, o mineiro do século XX. E o próprio estado de Minas Gerais, no início do século XXI, instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier, dando o nome de Chico Xavier a essa comenda que até hoje premia todas as iniciativas ligadas à paz. Por iniciativa do deputado Freitas Nobre, que pesquisou as instituições de caridade fundadas e inspiradas diretamente pelo trabalho de Chico Xavier, chegou-se ao espantoso número de mais de 3.000 instituições caritativas em todo o cenário nacional. E, por fim, lembramos-nos do jornalista Arthur da Távola, do jornal O Globo, que no dia 25 de junho de 1982 escreveu: a integridade pessoal, a íntima relação entre a pregação e a própria vida, a honestidade de seus seguidores, a ausência completa de significantes externos, o contato com o mistério, a ausência de qualquer forma de violência em sua figura de pregação, a nenhuma subordinação a hierarquias aprisionantes, a discrição pessoal, a nenhuma procura de poder político, temporal ou econômico para o desempenho da própria missão, as formas originais de organização interna de seu movimento, sem personalismo ou sem autoritarismo. Tudo isso gera uma figura de comunicação de alta força, mistério, empatia e grandeza moral em Chico Xavier. O despojamento material de sua obra é relevante. Assim, Chico atravessou a sua vida, combatendo o elitismo e se aproximando do povo. Para mim, ele disse, Geraldinho, o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, e tudo que esteja fora disto é conversa fiada.
Era assim que todos os sábados ele estava na periferia de Uberaba, seja à sombra do abacateiro na década de 70, ou depois, na década de 80 em diante, na Vila do Pássaro Preto, abraçando e confortando os mais deserdados da sorte. Todo Dia das Mães, ele passava junto aos presos na cadeia pública de Uberaba, confortando-lhes as dores e as aflições. E todas as vésperas de Natal, ele ia à cidade de Goiânia participar, na colônia Santa Marta, da distribuição do abraço de Natal entre os rancenianos daquela venerável instituição de caridade. Por tudo isso é que nós vemos na vida de Chico Xavier o espelho da vida do próprio Cristo, divino marco da renovação humana, vendo nele todo um programa de transformações viscerais do espírito humano, a caminho de mais luz, mais entendimento, mais paz, mais fraternidade e mais justiça. Este homem, sem dúvida nenhuma, deixou a sua marca, e tanto é que no dia 12, aliás, no dia 3 de outubro de 2012, depois de ampla votação popular de mais de 9 meses pelo SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, ele foi eleito com ampla maioria o maior brasileiro da história. E é claro que não foi voto de espíritas, porque os espíritas são minoria na nossa grande nação, mas sim os votos de todos os cristãos que reconheciam em Chico Xavier a presença e a representação da própria bondade e do próprio amor de Jesus entre nós, fazendo nos lembrar das suas palavras: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado, é uma honra participar deste evento e que Jesus nos abençoe a todos nesta oportunidade e abençoando também a nossa grande nação para o seu destino glorioso no concerto das outras nações da Terra, no futuro que já não vai longe. Muito obrigado, que a paz de Jesus seja conosco. Geraldo Lemos, a única palavra possível é gratidão. Gratidão por todo o conteúdo, gratidão pela disposição, tanto sua quanto dos membros da Paz, em interromperem a atividade profissional para se dedicarem alguns minutos a nos prestigiarem com todo esse conhecimento. Aqui a gente encerra o evento em homenagem a Chico Xavier, na certeza de que o evento chega ao fim, mas a energia gerada aqui vai permanecer, sendo um marco, sem dúvida alguma, para a história da casa, e na certeza também de que os nossos sentidos de visão e audição só são capazes de alcançar o que estão aqui à nossa disposição. Mas, por trás disso, há um trabalho de bastidores do mundo espiritual sendo feito na casa, e essa é apenas a ponta do iceberg. Gratidão a todos, principalmente ao Júnior, ao Geraldinho, à gestão da casa, ao general, ao coronel Falcão, que nos permitiram esse momento. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até logo. Como forma de agradecer, por favor, nós queríamos passar as mãos aqui, uma pequena lembrança, materializando assim, nossos agradecimentos. Vamos encerrar a transmissão aqui. Gratidão, acho que você fala pelo WhatsApp. Vai entrar esse?